Eu vou fazer uma retrospectiva do ano de 2025, daqueles eventos que aconteceram que têm uma maior relação com a cena sobrevivencialista e da preparação. Vou puxar também alguns eventos que ocorreram em 2024, que direto ou indiretamente acabaram gerando eventos em 2025. Quero também traçar aqui um panorama dos possíveis cenários, dos possíveis prognósticos para 2026. O que aconteceu em 2025 que pode se desenrolar em impactos negativos ou positivos no próximo ano que está por vir. Vou fazer também um balanço geral sobre o canal Meio de Sobrevivência. Quais foram os objetivos alcançados em 2025? Quais são os planos para 2026 e os próximos anos que seguirão? Boas-vindas! Meu nome é Daniel, este é o Meio de Sobrevivência, um espaço dedicado a uma filosofia de vida anti-apocalipse. Todo ano, em dezembro, eu quero fazer um vídeo desse. Eu quero puxar a resenha do que aconteceu no ano e tentar traçar cenários a partir desses eventos para o próximo ano. Em 2025, eu separei alguns desses acontecimentos, não são todos, seria impossível fazer um vídeo sobre todos, mas daqueles que eu acho que são os principais e principalmente daqueles onde eu tenho certa autoridade para fazer algum comentário. Muitas coisas que aconteceram são totalmente fora da minha alçada. Aí eu prefiro não comentar. E o primeiro evento que eu destaco, ele é relacionado à interferência do Estado sobre o direito natural do cidadão de criar animais e plantar para o seu próprio sustento. E ao longo dos anos eu vejo que eles vêm aumentando as regulamentações justamente para impedir que as pessoas comuns tenham a liberdade de ter acesso à domesticação de animais e plantas. Então, em 2024, eu posso citar leis como aquela que teve em Minas Gerais, restringindo determinadas raças de cães, outras leis que tiveram que restringe a comercialização de cães não castrados, ou seja, basicamente impondo que os cães saiam dos canis já castrados, interferindo no direito do cidadão de adquirir um cão, criá-lo e decidir reproduzi-lo futuramente, se for do seu interesse. Eu faço essa análise no livro básico, justamente sobre esse tipo de legislação que saiu em 2024. Mas agora, em 2025, nós estamos vendo o crescimento das regulamentações de espécies exóticas. Então entraria nessa lista a tilápia, o eucalipto e até mesmo a manga. E claro, a desculpa da legislação para restringir nossos direitos sobre a criação de cães, ela é muito boa. É para proteger os cães. E a justificativa usada agora para restringir a criação de animais exóticos, ela também é linda. Era para proteger o meio ambiente. Só que eles partem do pressuposto errado. Eles fazem uma separação entre o ambiente antrópico, socioeconômico e o ambiente natural. E como se eles devessem existir de forma separada. Mas na verdade o ambiente artificial, ele está no ambiente natural. E a socioeconomia também faz parte do ambiente nacional. A tilápia, o eucalipto, a manga fazem parte da economia do país. E realmente
ninguém consegue mensurar qual seria o impacto ambiental, já que o impacto na socioeconomia também é considerado impacto ambiental, se você restringisse e retirasse essas espécies do mercado. Muitas famílias vivem da produção destas espécies. E isso deixa bem claro que o objetivo não é preservar o meio ambiente, o objetivo é sim aumentar o controle da vida do cidadão comum e tirar da mão dele os meios de sobrevivência. E aí você pode fazer um prognóstico para o futuro. Apenas algumas corporações poderão trabalhar com alimentos. Apenas algumas corporações poderão trabalhar com a domesticação de animais e a domesticação de plantas. E eles estão sufocando cada vez mais o cidadão comum para tornar a atividade de autossuficiência cada vez mais difícil. A legislação restringindo a criação de galinhas, hoje, amanhã é de cães, aí depois é de espécies exóticas. E no futuro, você pode imaginar essa distopia desse mundo controlado por 2 ou 3 empresas e ninguém mais sabe como produzir um ovo em casa. Esse tipo de legislação me preocupa muito. Eu trabalho na área ambiental, sou consultor nessa área há 25 anos. Eu sei que não é para preservar o meio ambiente. Eu sei que o único objetivo é ir criando barreiras, 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 justamente para as pessoas ficarem cada vez mais dependentes das grandes corporações, que são totalmente dependentes do Estado. Eles controlam sua água, controlam sua comida, eles controlam você. O segundo evento, teve um furacão no Brasil, no estado do Paraná. Nós não controlamos o clima. É até mesmo um contrassenso. E aquela tese de que se a gente controlar aquela molécula X específica, porque ela é o motor do clima, e com isso nós vamos controlar o clima, é bom demais para ser verdade. É ingênuo e chega a ser até mesmo infanto-juvenil. Nós precisamos ter resiliência, precisamos entender que o clima muda, por definição. O estranho seria se o clima ficasse estático, aí é que seria, uau, que loucura, o clima não muda mais. Em algumas regiões o clima é mais severo que outras. E a região sul, justamente pela latitude, pela longitude, justamente por estar no extremo sul do continente, também tem muitas áreas de instabilidade. E esses eventos tendem a se repetir. Então, 2024, nós tivemos uma grande enchente no Rio Grande do Sul, inclusive foi analisada no meu livro. 2025, nós temos um outro evento climático extremo, um furacão no Paraná. Nas duas situações, nós podemos observar que a arquitetura urbana brasileira não está nem um pouco preparada para isso. Os prejuízos para a vida e os prejuízos materiais são gigantescos e, principalmente, o Estado não está nem um pouco preparado para ajudar a população nesses casos extremos. Na verdade, nós conseguimos observar, no caso do Rio Grande do Sul, em 2024, que o Estado passou a atrapalhar quem estava tentando ajudar. E muitas pessoas me solicitaram que eu fizesse um vídeo como se preparar para um furacão. Eu não me sinto confortável para fazer isso, porque como você se prepara para um evento desse? Não é trivial, não é tão simples. Se alguém está fazendo um vídeo e te dando uma fórmula mágica para te deixar preparado para um furacão, essa pessoa ou não está sendo honesta com você, ou ela mesmo não entende a gravidade da situação. O ideal mesmo é você não estar no evento na hora que ele está acontecendo.
Então, fala, então a evacuação, eu saio da minha cidade, então sei lá, eu vou para casa da minha sogra, 500 quilômetros, espero passar, depois eu volto. Pô, essa é uma medida ótima para preservar a sua vida, a vida da sua família. A sua casa vai continuar lá. Você vai chegar, ela vai estar destruída. Sua comunidade vai estar destruída, muitas vezes a cidade vai estar destruída. Muito difícil você se livrar desses impactos, a não ser que você mude, fique um ano fora até reconstruir a cidade, o que é basicamente inviável. Mesmo que você se prepare e tenha uma casa fortificada, a prova de tempestade, a prova de furacão F6, e mesmo que você tenha mantimentos lá para ficar, sei lá, um ano vivendo de forma independente, depois que o furacão passar, depois que o evento climático extremo passar, tudo à sua volta vai estar destruído, mesmo que sua casa estiver em pé. Quando você faz a análise, a avaliação de riscos ambientais, você precisa considerar 3 fatores. Primeiro é a possibilidade. A possibilidade de ter um evento desse é pequena, mas você precisa analisar a consequência é brutal. Ela pode ser desastrosa, por isso que chama catástrofe climática. E a capacidade de mitigação é muito difícil. Então, mesmo que você saia da zona urbana, por exemplo, e vá para a zona rural, se mude para a zona rural, mesmo assim, se passa um furacão na sua propriedade, mesmo que você tenha um abrigo de tempestade, depois que ele passar, a sua propriedade vai estar destruída. Rede de água, energia, comunicação, suas plantações, seus animais, as outras edificações que não são protegidas. Realmente é um evento bastante delicado. Eu quero prestar aqui minha solidariedade às famílias que passam por um evento desse, mas realmente a dificuldade de mitigação demanda um preparo maior, demanda uma especialidade maior para mim ficar aqui dando dicas do que fazer. A única coisa que eu posso te falar com segurança é que você evita os impactos de um evento desse não estando lá. E se você sai fisicamente, apenas você e sua família, depois quando você voltar vai estar tudo destruído. E como eu disse, isso não acontece em todos os lugares do país. O Brasil é muito grande, muito diverso, e tem áreas onde eu moro, por exemplo, que eu posso ter outros problemas, mas esses problemas climáticos extremos, realmente, eu não preciso lidar com eles. O terceiro evento que eu quero assinalar é relacionado à guerra contra o crime. Este ano no Brasil, nós tivemos uma operação da polícia no Rio de Janeiro, de grande proporção. Vários CPFs foram cancelados, infelizmente, inclusive alguns CPFs de alguns policiais. Existiu também aquela grande investigação que descobriu que o PCC está investindo e influenciando nas mais várias atividades da vida civil, da socioeconomia. Está tendo cada vez mais influência política, econômica. Aparentemente existe uma parceria entre o Estado e essas facções. Haja vista que assim que tem uma operação, você encosta a mão nos caras, vem os mais altos escalões, as pessoas nas mais altas posições de poder defendê-los com unhas e dentes. Mas o Brasil é um país muito grande, muito diverso. Repetindo, nós temos o tamanho de um continente. Problemas de altos índices de criminalidade, violência e corrupção são problemas babilônicos de grandes cidades, grandes regiões metropolitanas. Se você tira as cidades mais violentas do Brasil do mapa e analisa os números da criminalidade e da violência no país, você vai descobrir que em regiões do Brasil
os índices de criminalidade são como os da Suíça. Eu mesmo moro em uma região onde não acontece um crime violento há 60 anos. E da mesma forma que a mitigação para se defender de eventos climáticos extremos em grandes cidades e em áreas onde o clima realmente é mais instável, essa dificuldade de mitigação é a mesma que você tem para mitigar os problemas da violência morando dentro da cidade. Quer dizer, o cidadão comum ele não pode nem mesmo se defender. Mas mesmo que você pudesse, como você se defende? Tendo um arsenal, eu não consigo ver o quanto de treinamento que eu precisaria ter tático para conseguir realmente ter manobras defensivas efetivas em um ambiente desse. Eu, pelo menos, não consigo. Uma boa solução, e essa é a tese que eu trabalho nesse canal, é a tese que eu vou trabalhar em todos os vídeos que eu trabalho no meu livro, é a tese da realocação estratégica. Diante da impossibilidade do Estado resolver a situação, é bom você começar a colocar no seu radar que a melhor forma de se proteger disso é se afastando dessas regiões, residindo em regiões onde o nível de violência é tranquilo, é normal. Outro evento que merece destaque é a situação política nacional. A polarização, ela virou guerra, ela está totalmente deflagrada. E aqui eu não quero fazer juízo de valor, não quero entrar na torcida de direita e esquerda, nessa política partidária, proselitista. Eu realmente morro de preguiça disso. Acho que isso é totalmente secundário. Mas é uma situação que precisa ser analisada para entender quais são os impactos negativos desses eventos na nossa vida. Existe uma guerra declarada. Então vamos lá. O ex-presidente está preso. O atual presidente estava preso enquanto esse ex-presidente era presidente. Existe uma dança das cadeiras, existe uma dança das celas para colocar em prática esse tipo de perseguição política, os direitos fundamentais e a liberdade e o Estado democrático de direito vai para o saco. O Estado, ele existe para servir a população. A população criou o Estado, não foi o Estado que criou o povo que criou o Estado, para o Estado gerir as coisas públicas, os serviços públicos. A justiça, a segurança, a infraestrutura, a defesa do território, a saúde, o saneamento, aí vai depender qual que é a atribuição aí de cada estado. Mas aí, o que as pessoas que detêm as posições de poder dentro do Estado já fazem há décadas para inverter essa situação? Eles não querem obedecer à população como deveria acontecer. Então, o que eles fazem? Através da mídia, através da sua própria influência estatal, através da classe artística, das universidades, dos movimentos editoriais, através desses meios, eles criam uma polarização artificial na sociedade. E por que eu digo que é artificial? Porque são ideologias importadas da Europa, de filósofos que estão mortos há 200 anos. Não é coisa que da nossa cultura, da nossa sociedade. Importa essas ideologias, criam essa polarização, essa divisão, ao invés da população estar junta para cobrar os seus interesses, que são comuns do Estado, não, ela está brigando entre si e chegando às vias de fato. E a violência na política se tornou uma realidade. Com a violência excessiva e a polarização excessiva, o Estado aparece para apaziguar as coisas e controlar os dois lados.
Agora eles vão mandar nas pessoas, porque as pessoas são muito antidemocráticas, estão muito violentas. E isso está acontecendo às claras. Quem leu o livro As Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt, sabe muito bem do que eu estou falando. Inclusive, eu faço em um dos artigos do meu livro a análise desse livro, que é bem interessante. E isso repercute internacionalmente. Esta guerra política faz, então, os governos transitórios brasileiros buscarem alianças ou com o grupo A ou o grupo B. E existe também um conflito deflagrado mundial. Todos estão observando dessa polarização entre Estados Unidos e China. Nós estamos em uma posição, o povo brasileiro, que tem uma tradição de se colocar neutro nessas confusões, como apaziguador, e tem, na minha opinião, uma posição inclusive superior nesse tipo de conflito. Agora não, se for o governo A, nós vamos entrar para o lado A, se for o governo B, nós vamos entrar para o lado B. E existe uma grande chance de nós caçarmos uma confusão que nem mesmo é nossa. Nós poderíamos, inclusive, tirar vantagem dessa situação, mas nós vamos acabar escolhendo um lado, e se a gente escolher o lado dos perdedores, que é o que a gente está fazendo, o lado do eixo das ditaduras, nós vamos acabar perdendo o que nós não precisaríamos perder. E isso realmente é um ponto de preocupação, porque por mais que o Brasil não seja um país com grandes possibilidades de entrar diretamente em conflitos armados, os impactos de um conflito mundial, mesmo que ele seja apenas por enquanto comercial e tecnológico, eles vão chegar aqui. E o Brasil hoje ele é fronteira, né? Eles estão disputando a influência no Brasil, porque o Brasil realmente é um país de destaque, um país muito importante no cenário geopolítico mundial. E nós estamos sendo loteados e disputados por essas grandes potências. Como intermediários existem os governos, mas e o povo? O que você acha disso? Você quer entrar nessa confusão? Você quer mesmo que seu país seja loteado e disputado como um objeto? Não é meu, não é meu. O Brasil não tem postura, o Brasil não tem opinião, o Brasil não vai se posicionar. Nós fazemos parte da fauna brasileira, povo brasileiro, ou nós podemos dar algum pitaco ou outro nessa história? Isso é um conflito muito grande. Talvez nós não tenhamos influência, não possamos fazer nada a respeito, mas consequências vão ter. Traz para a gente vários alertas que nós precisamos reforçar nossas preparações. Um dos maiores impactos pode acontecer na economia, no combustível, comida, energia. É bom você começar a ter um foco maior nessas áreas para 2026. E pode ser que aconteça uma crise econômica, um aperto muito grande, e esses bens de consumo fiquem cada vez mais caros. E estoques reguladores sempre têm essa utilidade de você lá na frente estar pagando por um produto que você armazenou aqui, justamente porque você previu que poderia aumentar. Então, você tem uma reserva, vai receber o 13º, eu reforçaria minhas preparações. Às vezes deixaria de viajar, comprar alguns presentes, trocar de celular. O que nos leva a mais um evento que acabou se desdobrando mais forte agora em 2025, que foi a presença da inteligência artificial a cada dia na vida das pessoas. Se você levar isso para uma realidade geopolítica, para esse conflito que eu acabei de falar, você tem uma corrida
de inteligência artificial entre China e Estados Unidos. Clara, óbvia neste momento. Mas a China, ela não tem nenhuma ética e nenhum escrúpulo nesta corrida armamentista barra IA. Ela não possui nenhuma ética, nenhuma moral, nenhum escrúpulo, nem mesmo no tratamento com o seu próprio povo. Os Estados Unidos, que possuem uma estrutura que potencialmente pode existir uma ética e uma moral envolvida no desenvolvimento da inteligência artificial, está numa corrida armamentista com uma grande potência que não tem essa ética, o que vai levar inevitavelmente os Estados Unidos a quebrarem esses códigos, os poucos que ainda restam. Eu não gosto nem de imaginar a inteligência artificial com aplicação militar. Quais seriam as consequências? A inteligência artificial decide hoje o que você vai comprar ou que não vai comprar, a opinião que você vai escutar ou não vai escutar, a música que você vai escutar ou não vai escutar, a notícia que você vai receber ou não vai receber. A inteligência artificial tende a deixar o ser humano mais burro, por ter um mecanismo que vai pensar e tomar decisões por ele, tende a deixar o ser humano mais inconsequente e mais dependente desta tecnologia. Eu recebi um vídeo de 2 inscritos aqui do canal, 2 inscritos diferentes que mandaram o vídeo, coincidentemente o mesmo vídeo, e solicitando a minha opinião. Eu parei para assistir o vídeo, eles já fizeram uma pré-análise dizendo que eles concordavam com algumas coisas, não concordavam com outras e queria saber o que eu achava. Eu assisti o vídeo, é um vídeo, tem um avatar, um bichinho, e todas as imagens, todo o som é por inteligência artificial, o avatar é inteligência artificial, narração é inteligência artificial, o roteiro foi feito por inteligência artificial, as informações são genéricas, muita coisa certa misturada com muita coisa errada, o que confunde bastante as pessoas, principalmente quem está começando. Com a inteligência artificial, ela não pode entender nada de sobrevivência. Ela não precisa sobreviver. Conteúdos, sobrevivência, sobrevivencialismo, bushcraft, preparação, são conteúdos verdadeiros, feitos por pessoas na vida real, vencendo obstáculos, lutando contra crises, resolvendo problemas, errando, acertando. Existem tantos canais aqui no Brasil e no mundo, mas o Brasil é um celeiro desse tipo de conteúdo, de pessoas que estão há décadas testando tudo na prática, trazendo só o ouro de informação, com honestidade, com responsabilidade. E de repente você pode ter uma geração inteira que foi treinada por esses vídeos genéricos de inteligência artificial, que na verdade mais atrapalham do que ajudam. E eu imagino como que vai ser em 2026, porque eu não assisto esse tipo de conteúdo e ele é empurrado para mim pelo algoritmo. Então eu assisti esse vídeo que me mandaram e aí demorei uma semana para limpar meu feed, porque aí, né, o avatar do bichinho, então aí eu começou a mandar um canal para mim que tinha um guaxinim, aí depois era um urso, depois era um cachorro, depois era um coelho, depois uma tartaruga. E agora esses avatares viraram especialistas em sobrevivência e estão lá doutrinando, dando pitaco e opinião, um conteúdo claramente produzido por inteligência artificial, que não pode entender nada de sobrevivência. E eu vou te falar, eu desconfio que até mesmo o engajamento é por inteligência artificial, porque eu entrei nos comentários e não pareciam comentários humanos, pareciam bots mesmo. 2026, eles vão empurrar cada vez mais esse tipo de conteúdo. Vão fazendo a gata parida no conteúdo verdadeiro, no conteúdo humano.
E quais são os impactos? Vamos lá. Quem está começando nessa cena vai receber mais desse conteúdo. Até porque ele não consegue, através do clique dele, filtrar o que é bom e o que é ruim. Ele está começando. Esse conteúdo é mais empurrado do que os outros, bem mais empurrado, sabe? É muito mais difícil você não clicar nele. Então você pega aí a galera que está começando e começa a atrapalhar a cabeça deles de uma forma assim, depois fica até difícil. Se você pegar o fio da meada, é igual você aprender matemática errado, falar que 2 mais 2 é igual a 5. Todas as contas que você for fazer daí para frente vai dar errado. Quem está produzindo conteúdo, quem, sei lá, um pequeno produtor de conteúdo, assim como eu ou vários outros, até médios, eles acabam cedendo à tentação de começar a usar a inteligência artificial e começar a pegar os hypes e os trends e começar a modular vídeo gringo ou mesmo vídeo. Então você pega o vídeo do guaxinim, é igual o vídeo do coelho, que é igual o vídeo do urso, que é igual o vídeo da tartaruga, que é igual o vídeo do papagaio. Os vídeos são iguais, o roteiro é igual, porque eles estão falando a mesma coisa, é copiado. Então quando você pergunta para a inteligência artificial, ela varre a internet, ela vai pegar o conteúdo de inteligência artificial, vai passar para você, você vai copiar ele. Isso é o fim da internet, né? É o fim do conteúdo. Não, isso não é só apenas na área de sobrevivencialismo, preparação, mas em todas, né? E os grandes produtores de conteúdo, aqueles clássicos que vêm aí há décadas testando, eles vão perdendo espaço, eles vão perdendo visualização. Todos estão reclamando. O mundo. Por quê? Porque agora aquelas pessoas que despendiavam a sua atenção com eles, nesse conteúdo que é verdadeiro, nesse conteúdo que ele tem lastro, ele tem história, você pode pegar a vida do cara 10 anos atrás, como é que ele falava agora, esse conteúdo ele vai perdendo espaço. E como o grande produtor de conteúdo geralmente monta um negócio em cima do canal, da página, ele tem uma empresa, ele tem família, tem pessoas trabalhando para ele acaba tendo que se render também a fazer os vídeos daqueles mesmos temas, passando por aquele mesmo roteiro, usando imagens, às vezes a capa, mas às vezes imagens de inteligência artificial, porque acaba entendendo, poxa, esse é o futuro, então eu preciso me adequar porque eu tenho um negócio rodando aqui. Então acaba que é muito abrangente. Por isso que existe aquela teoria da internet morta. Você não sabe se ela está sendo retroalimentada. A inteligência artificial está se retroalimentando. Bandeira vermelha número 1. O aumento das restrições do direito de domesticação de animais e plantas. Não apenas agora ao agronegócio, mas também ao cidadão comum, ao pequeno produtor. Um ataque coordenado, mas bastante eficiente, ao direito à subsistência, ao direito à sua subsistência. Bandeira vermelha número 2. Eventos climáticos extremos que aconteceram na região sul do país em 2 anos consecutivos. Trouxeram a perda de vidas e um gigantesco impacto material. As pessoas que moram na região sul precisam melhorar suas preparações com foco em acidentes desta natureza. Bandeira vermelha número 3. A criminalidade penetrou em vários setores da sociedade, inclusive em altos escalões de poder no Estado. Um estudo feito por uma universidade americana em 2025 indica que 56 milhões de pessoas do Brasil são comandadas por facções criminosas. E isso causa um aumento descontrolado da violência, evidentemente. Bandeira vermelha número 4. Uma tensão política no país, uma guerra ideológica que partiu para a violência
E isso pode ter impactos que já são observados aos direitos fundamentais e à liberdade de expressão em nosso país. Bandeira vermelha número 5. Um conflito mundial entre as duas maiores potências, Estados Unidos e China, e o Brasil se posicionando muito mal nessa história. Existe também um conflito Estados Unidos e Venezuela, outra situação onde o nosso governo está se comportando muito mal. Tudo isso pode trazer impactos econômicos, isso pode pesar no seu bolso, isso pode aumentar o valor dos produtos que vai para a sua mesa. Então é interessante fazer uma reserva, não apenas estoques de alimentos, água e energia, combustível, mas também uma reserva material, alguma graninha guardada para alguma emergência que pode acontecer, derivada de crises econômicas agora em 2026. E a bandeira vermelha número 6, a inteligência artificial está mudando toda a relação humana, toda a ação humana, de forma muito rápida, consequentemente de forma disruptiva. Isso terá impactos desde empregos até corrida armamentista com uso de inteligência artificial. Mas essas foram as bandeiras vermelhas que apareceram em meu radar. E no seu, apareceu algum evento, algum aspecto que você acha que vale a pena comentar? Coloque aí na seção de comentários, por favor. Eu quero agradecer as pessoas que fazem o projeto do Meio de Sobrevivência ser possível. Eu comecei a postar vídeos em maio. Minha meta era finalizar 2025 pelo menos 1.000 inscritos. Nesse momento, o canal já passa de 2.600 inscritos. São mais de 100 mil horas assistidas, milhares de compartilhamentos, comentários, likes. Ou seja, você está fazendo um excelente trabalho. E por isso, eu sou bastante grato. Quero agradecer também aos leitores dos meus livros e artigos. Eles, além de apostarem, confiarem e investirem em meu trabalho, também contribuem bastante para o conteúdo do canal, dando sugestões de vídeos, me dando assessoria em assuntos que não são exatamente a minha área. E por isso, guerreiros, guerreiras, eu serei eternamente grato. Meu nome é Daniel, este é o Meio de Sobrevivência. Que o Messias ilumine o seu Natal, o seu Ano Novo, que traga muita saúde e liberdade para você e toda a sua família. Até o ano que vem.